paz do Senhor a todos. Estamos com o nosso segundo vídeo no Papo de Crente e hoje nós vamos falar sobre uma questão que muitos perguntam, porque no Brasil há uma visão diferente dos Estados Unidos e até da Europa, que é a seguinte: crente bebe? Esse é um assunto que nós vamos tratar hoje, mas esse assunto talvez precise ser feita uma parte hoje e a outra no próximo episódio. Eu quero antes falar sobre um trabalho que nós estamos fazendo, que é o trabalho com moradores de rua. Nós começamos então um projeto de levar a palavra de Deus a moradores de rua. É um trabalho difícil e é isso que eu quero conversar um pouco com vocês. Talvez vocês pensem iguais às pessoas que conversam conosco. Cada vez que nós falamos que estamos tentando tirar um morador das ruas, as pessoas mostram que já tentaram. Elas até falam, a gente ajuda, mas eles sempre voltam. Tem obras assistenciais, mas eles não querem. Como se um morador de rua, ele gostasse da rua. Como se ele gostasse daquela vida. E aí entra o que eu quero falar hoje, um pouco. Porque desse assunto a gente ainda vai desenrolar ainda mais. A maioria não gosta de estar na rua. E uma outra parte realmente quer estar na rua. Mas todos têm em comum um motivo pelo qual estão ou querem ficar na rua, que é problemas na família, problemas social, problemas no trabalho, principalmente perturbações espirituais e, por fim, a perturbação da mente. Ontem conversamos com algumas pessoas e eu observava elas e teve um caso em particular que me chamou a atenção. O rapaz, mesmo estando sob efeito da droga, ele se deu ao trabalho de receber um pouco daquilo que tínhamos para comer, que nós estávamos dividindo com eles, ele guardou. Ele falou que tinha comido umas coxinhas, mas na verdade eu percebi que ele estava com a sua companheira, ela estava com fome e ela comeu. Como ela comeu, eu percebi que o dele ele guardou. Eu perguntei se depois ele iria comer, ele respondeu que ele iria comer e dividir com ela. Ou seja, essa atenção de proteção está nele. E isso é mais profundo do que eu estou falando aqui, porque eu percebi como ele montou o lugar deles dormirem, como ele fez para proteger ela o tempo todo, como ele ficou preocupado de nos ver à distância, olhando eles, e aí ele a levou até um lugar onde ela ficou protegida e voltou para conversar conosco, e foi como se deu todo o diálogo e toda a transição de nós estarmos evangelizando eles. Conversamos com vários moradores de rua ontem, nós oramos várias vezes, nós fizemos uma caminhada pelas ruas orando, e é incrível como as pessoas, quando nós conversamos no dia seguinte com elas sobre essas situações, tem gente que parece que está torcendo pelo nosso fracasso. E aí eu pergunto para você que assiste esse vídeo, você é daqueles que torce pelo fracasso de quem tenta fazer o bem? Você é do tipo que faz alguma coisa para ajudar quem está fazendo o bem? Que tipo de pessoa é você? Porque muitas pessoas se dizem crentes, mas não agem como um crente. Pior é aqueles que se dizem cristãos e não agem como cristãos. A gente pensa que tem pastores andando pelas ruas, tentando tirar esse povo das ruas, e fique sabendo você que o número não é tão grande. São poucos que tentam trabalhar
com esse tipo de pessoa. Alguns porque eles não vão ofertar, eles não vão dar dinheiro, não vai acontecer nada. Outros é preguiça, é o meio da noite. Outros é medo, porque de fato vai acontecer mais cedo ou mais tarde conosco, e eu creio que nós vamos conseguir tirar moradores das ruas e trazê-los a uma vida cristã e uma vida saudável. E vamos pensar assim, se nós tivermos um bom sucesso, será que a gente vai incomodar alguém? Quando nós incomodarmos esse alguém, como se dará a nossa situação? São fatos que nós temos que pensar. Então eu peço que você que está assistindo esse vídeo, analise. Nem todo morador de rua é um vagabundo, é um perdido, é um ladrão. Mas alguns são aproveitadores sim. Alguns, se você der a eles alguma coisa, eles vão continuar nessa vida, porque há sustento. Se você faz como alguns, por exemplo, que dão bebida, eles vão continuar nessa vida. Porque enquanto houver quem prover, haverá sempre a continuidade do problema. Isso é uma coisa para você pensar. E eu não quero dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Nós já estamos fazendo alguma coisa. Nós temos uma estratégia, estamos seguindo ela, sentamos com eles, cantamos louvores, tocamos violão, dividimos a comida. A gente faz o que puder. O nosso foco é tirá-los da rua. Então, eu queria falar sobre isso e por quê? Porque o ser humano, ele precisa... Um cafezinho sempre é bom. Ele precisa de 3 coisas para se manter em pé e caminhar em sua trajetória de vida. Que é, primeiro pé, condição financeira. Todos nós precisamos trabalhar. E o trabalho, ele dá dignidade. Com o trabalho, você adquire um teto sobre a sua cabeça. Com o trabalho, você garante a paz quando você põe a sua cabeça sobre o travesseiro, porque você está protegido. Se chover, a tua casa é quentinha, você tem cobertas, roupa limpa. Se você for mais avante, você pode olhar para a sua família e saber que sim, você provê a tua família. Tua família pode contar com você. Isso nos leva a uma outra questão, que é o segundo pé. Você precisa ter uma vida social. Você tem que ter amigos, você tem que ter um companheiro, uma companheira. Você tem que ter alguém para dividir suas emoções. Inclusive aquelas quando discordam de você e te deixam irritado. Você precisa desse tipo de coisa. A vida não pode ser você o tempo todo sendo feliz, 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 feliz. Você precisa ter, às vezes, infelicidade. Porque esse tipo de coisa é que nos molda, é que constrói dentro de nós as pessoas que somos. A forma como lidamos com os problemas faz de nós as pessoas que somos. E como eu já disse para alguns, viver é uma luta constante. Viver é você ter que batalhar o tempo todo. E entre uma luta e outra, você ter vitórias e você poder jubilar, você poder ser feliz e comemorar com as pessoas que você ama, que te cercam, seus amigos, como eu já disse, sua família, as suas conquistas. Isso é necessário. Tem pessoas que elas perdem o controle das coisas. Elas ganham um bom dinheiro, então elas acham que o mundo tem que se dobrar para ela, porque ela é alguém. Um artista, sabe aquele artista snob? Ele luta, luta, luta para ter fãs. Quando ele finalmente tem, ele quer pisar, ele quer dar onde que não me importo. Esse tipo de gente tem problemas. Problemas seríssimos. Esse tipo de gente pensa que agrada a Deus e não agrada a Deus.
Existem coisas que fazemos que desagradam a Deus demais. Vou citar um exemplo no segundo tripé, no segundo pé. Você tem sua família. Você ama sua família mais do que a Deus. Você já pecou. Você tem a sua família e você deixa de ir ao culto para sair com a tua família. Olha bem, existem igrejas que são bem diferentes da nossa. Como eu já falei no primeiro vídeo, a nossa igreja ela vai por um outro caminho. Então, nós não temos um monte de cultos. É inadmissível para mim que uma pessoa deixe de assistir o culto, o único culto que tem na semana, para sair com a família. Aí você vai dizer, nossa, mas isso é loucura, que tipo de igreja que é essa? Acontece o seguinte, pensa comigo. Dízimo. Deus pede apenas 10%. Você fica com 90%. Quando você vai a um culto, você está dando algo mais importante do que o dízimo. Algo mais importante do que o teu dinheiro. Você está dando a sua presença ao culto, que é o que move a mão de Deus e faz com que Ele preste atenção em nós. Você consegue entender isso? O culto é mais importante do que o teu dinheiro, porque Deus pode prover o dinheiro. O dízimo é necessário? É. A gente fala sobre isso num outro episódio. Hoje eu apenas estou explanando uma situação. Que tem gente que acha que só porque dá dízimo para a igreja ou dá oferta, ele já fez a parte dele. E a parte que nos cabe é adorar. Porque a Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não está procurando associados que deem o dinheiro para ele em plena verdade. É bem diferente isso. Adorar a Deus é culto. Culto é compartilhar. É necessário ir ao culto, dar testemunho, cantar louvores, participar na mensagem, ajudar na oração, para que Deus fique satisfeito. E assim, Ele provê a nossa vida dentro desse tripé que nós estamos conversando. A parte social, que é família, ela é para o nosso bem-estar físico. A parte monetária, ela é também para o nosso bem-estar físico. Portanto, o terceiro pé deste tripé é a questão espiritual. Você precisa ter uma igreja ou uma crença para se segurar nela. Aí começam nossas diferenças. O cristão, ele se apega em Cristo. Consequência, Deus. Ele quer salvar a sua alma. Ele acredita que haverá um pós-vida. Outras religiões acreditam na pós-vida de outra forma. Até aí tudo bem. Tem o ateu que não vai aceitar muito bem essa ideia do pós-vida. Ele acredita que vive aqui e morreu, acabou. Aonde que está a diferença de tudo isso? Na seguinte situação. O espírito, ele é vivo. É a sua alma. E ele está em você. E você precisa ter uma interação entre o teu corpo e a tua alma. Ambos são um. Ao morrer, a tua alma vai deixar o teu corpo. E aí vem aquela famosa pergunta, para onde ela vai? A melhor forma de você entender o que eu estou falando é fazendo a prova de Deus. Porque a igreja que é boa, a igreja que funciona, ela traz resultados. E você vê aquilo que Jesus disse, os sinais seguem os que creem.
não sou evangélico simplesmente porque a igreja é legal ou é bonitinha, não tem nada a ver com isso, não. Eu sou evangélico porque eu vi coisas, eu vi milagres, eu vi proezas de Deus que não posso explicar, cientificamente falando, nem pela lei da física, ou seja lá o que for, não dá para explicar as coisas que eu testemunhei. Então sim, eu sou uma testemunha de Deus. Ele existe, ele é real. E você tem o direito de não acreditar. Mas faça a prova. Para ter esse tripé bem montadinho, você tem que ter as três coisas bem alinhadas e tudo tem que fluir. Se uma parte desse tripé não está fluindo direito, é porque você tem um problema. Este problema você tem que levar a Deus, faz o teste. Se você crê, você vai ver a glória de Deus em cima deste problema como solução vindo a você. Como eu já disse, viver é uma luta, nós temos vários problemas, mas o dinheiro não nos incomoda. Às vezes falta, mas não é uma perturbação. Tem gente que sem o dinheiro, ele entra em depressão, ele entra em loucura. Infelizmente, eu conheço casos de pessoas que tiraram a própria vida porque não conseguiam pagar contas, ou porque simplesmente da noite para o dia perderam o seu dinheiro. Ou seja, toda a sua vida estava sustentada apenas naquele pé. E quando aquilo lhe foi tirado, o chão acabou. Já tem pessoas que ele vive tão pela família, que quando algo acontece na sua casa, a morte de alguém que ele ama, a pessoa entra num estado de depressão, ou ela não consegue mais entender a vida e ela bota a perder. Um caso que eu vou citar, uma mulher perdeu um filho, ela amava o seu filho. Por conta disso, ela ficou depressiva. Quem pagou? O marido. Ela não era mais aquela mulher feliz. Tempos depois, veio um segundo filho. Mas ela ainda continuava pensando no primeiro, ou seja, ela se apegou tanto a isso, que a razão dela de existir ficou travada ali. Se Deus não vem a ela, na alma dela, e não cura isto, ela vai viver destruindo o casamento e tudo mais que a cerca. O Espírito, ele se liga com o Espírito Santo de Deus. E em muitos momentos, ele nos consola. O Espírito Santo de Deus consola. Ele fala com a gente, ele dá direção. Ele fala conosco, ele traz a cura. Quando você tem um espírito saudável, as outras duas partes desse tripé, você consegue cuidar. Porque tudo que é físico, tudo que é material, infelizmente, se perde, mas também se repõe. Ou se renova, ou se troca. Mas o que é espiritual, fica. Quando nós temos as três coisas bem equilibradas, tudo certinho, você tem paz de espírito. Você trabalha com paciência. E a Bíblia fala que a paciência ela leva à perfeição. E por consequência, você vai conquistar as coisas. E vai saborear as suas vitórias. E Deus vai lhe ajudar. Essa é uma boa parte para a gente ficar por aqui. Outra coisa que nós vamos falar, como eu disse, era a questão de beber. Vamos falar sobre isso no próximo episódio. Vou deixar vocês aqui com água na boca. Eu não quero que o vídeo seja longo, eu não quero que a gente se estenda, mas eu quero ver vocês assistindo esse vídeo, ou o próximo vídeo, quando nós fizermos também. Então, o próximo assunto a gente fala sobre beber, tá bom? Como que um cristão procede com relação à bebida. Porque é um negócio interessante. O Brasil tem uma visão
Já o resto do mundo tem outra visão. A América Latina tem uma visão um pouquinho diferente. E isso às vezes atrapalha você que tenta seguir o caminho de Deus e entra dentro daquele negócio de regras o tempo todo, regra, regra, regra. O que o crente deve fazer? Então deixo vocês com esse gostinho na boca e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe você e sua vida, te dê um amanhã cheio da sua graça e até mais.